Bem-vindo aqui à Física 3. Nestes vídeos, vocês vão encontrar diversos problemas importantes e eu apresentarei aqui a minha solução. É importante notar que a solução que eu apresento ela não é única. Você pode resolver de outras formas e talvez muito melhor do que a que eu vou apresentar aqui. O principal objetivo deste trabalho é simplesmente tornar o ensino de física mais interessante, mais fácil. Então, eu desejo a todos que este material seja muito útil e que todos vocês saiam bem na disciplina física. Então, boa sorte e bons estudos para todos. Aproveite o material. Primeira questão. A figura mostra duas partículas positivamente carregadas, situadas em pontos fixos do eixo x. As cargas são Q1 igual a 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs e Q2 igual a 3,20 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a distância entre as cargas é R igual a 0,0200 metros. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Bom, está aí um problema bem simples, é a aplicação direta da lei de Coulomb para determinar força elétrica. Então, para a gente determinar o módulo e a orientação da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1, note que as cargas têm sinais iguais, logo há uma repulsão. Então, aqui eu mostro o diagrama de corpo livre no que diz respeito à partícula 1. Então, a partícula 1 experimenta uma força exercida pela partícula 2, né, dirigida, no caso, para a esquerda. E nós podemos obter o valor desta força, né, pela lei de Coulomb, que, neste caso, na forma vetorial, vai ser menos, né, porque ela atua no sentido contrário, eu estou adotando o sentido positivo como da esquerda para a direita. Então, vai ficar menos a constante eletrostática vezes o módulo do produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, vezes o vetor unitário nessa direção. Então, substituindo os valores numéricos, já que a gente foi dado o valor da carga 1, da carga 2 e a distância que a separa. Então, colocando esses valores, lembrando que a constante eletrostática, K, vale 8,99 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui é o valor da carga 1, aqui é o valor da carga 2, e aqui nós temos a distância ao quadrado. Então, usando a calculadora, a gente encontra 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons, multiplicado na direção I, multiplicado por menos 1, justamente porque ela atua no sentido oposto ao que eu adotei. Então, está aí a resposta do valor da força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Questão 1b. A figura é idêntica à figura do problema 1a, exceto que agora existe uma partícula 3 no eixo x, entre as partículas 1 e 2. A partícula 3 tem carga menos 3,20 vezes 10 a menos 19 coulombs e está a uma distância de 3/4 de r da partícula 1. Pergunta-se para determinar a força eletrostática que as partículas 2 e 3 exercem sobre a partícula 1. Para responder esta questão, nós já temos o valor da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1 do item A. Então, nós já não precisa fazer mais essa conta. Está aqui o valor. Agora, nós temos que determinar a força que a partícula 3 exerce na partícula 1. Bom, é importante observar que essa força é de atração. A partícula 3 exerce uma força na partícula 1, atraindo-a. Aqui está a ilustração do vetor força que a representa. Vamos calcular o valor desta força. Vamos adotar o eixo x positivo para a direita e em seguida a gente faz exatamente os cálculos, como mostra aqui. A força entre a partícula 1 e a partícula 3 é de atração e, portanto, eu posso usar a lei de Coulomb, como mostra aqui a fórmula, onde R é 0,0200 metros, neste caso. Então, a gente vai calcular 3/4 deste valor para a gente encontrar o valor entre a partícula 1 e a partícula 3.
3/4 do valor correspondente a 0,0200. Então, só coloca aqui na fórmula. A constante eletrostática é 899 vezes 10 a 9. O produto das cargas é 1,60, a carga 1, vezes 10 a menos 19 coulombs. E a carga 3, em módulo, é 3,20 vezes 10 a menos 19, dividido por 3/4. 3/4 de R, nesse caso, é 0,75 vezes 0,200 ao quadrado. Usando a calculadora, a gente encontra 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons. Ok. Agora, a gente pode, observar na figura, notamos que os vetores têm sentidos opostos, mas a força resultante é só somar F12 com F13. E assim a gente obtém a força resultante. Bom, substituindo os valores, aqui é o valor correspondente a F12, né, e aqui é o valor correspondente a F13, que já foi calculado aqui. Usando a calculadora, nós encontramos 9,00 vezes 10 a menos 25 newtons na direção I, na direção X. Esta é a resposta deste problema. Questão 1C. A figura é idêntica à figura do problema 1A, exceto que agora existe uma partícula 4. A partícula 4 tem carga de menos 3,20 vezes 10 a menos 19 coulombs. Está a uma distância de 3/4 de R, ou seja, a mesma distância que a partícula 3 estava no problema anterior. E está sobre uma reta que faz um ângulo de 60 graus com o eixo X. Determine a força de atração eletrostática sobre a partícula 1 que as partículas 4 e 2 exercem na mesma. Para fazermos esta questão, nós vamos pegar aí a questão do valor da força que a partícula 2 exerce na partícula 1, utilizando o resultado já obtido no item A. Então, no item A a gente já obteve e é este valor aqui mostrado. Bom, o módulo o módulo da força que a partícula 4 exerce na partícula 1 é o mesmo que a partícula 3 do problema anterior exerce na partícula 1, já que elas têm cargas de mesmo valor em módulo. Então, eu posso escrever o módulo da força que a partícula 4 exerce na partícula 1 como sendo 2,05 vezes 10 a menos 4 newtons. Bom, como a partícula 1 ela é positiva, então há uma atração, então há uma força dirigida no sentido indicado aqui pelo laser, né? Dirigida, ou seja, de 1 para 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força que a partícula 4 exerce na partícula 1 nos seus componentes ortogonais, ou seja, uma força na direção x e outra força na direção y. Bom, neste caso, F14x é só pegar o módulo da força e multiplicar pelo cosseno do ângulo, que aí eu já decomponho na direção x. O ângulo, nesse caso, é 60 graus. Se a gente usar a calculadora, a gente obtém 1,03 vezes 10 a menos 24 newtons. Bom, o mesmo eu faço multiplicando pelo seno de 60. Aí eu obtenho o valor da força que a partícula 4 exerce na partícula 1 na direção do eixo y. Essa componente aqui na direção do eixo y, que nesse caso eu estou chamando de F14y. Nesse caso, dá 1,78 vezes 10 a menos 24 newtons. Agora, eu posso representar a força com que a partícula 4 exerce na partícula 1, que é o F14, na forma vetorial. Então, é só pegar aqui o componente na direção x e multiplicar pelo vetor unitário nessa direção, e pegar o componente da força na direção y, que é essa daqui, e multiplicar por j. Bom, agora sim, eu posso obter a força resultante que as partículas 4 e 2 exercem na partícula 1. Essa força é só somar os valores já obtidos. Então, basta somar F12 com F14. Utilizando os valores, aqui, a gente obtém a resposta aqui anotada em vermelho. Menos 1,25 vezes 10 a menos 25 newtons na direção I, mais 1,77 vezes 10 a menos 24 newtons na direção J, que foi exatamente a soma de F12
com F14. Esta é a resposta procurada. Questão 2. A figura mostra duas partículas fixas. Uma partícula de carga Q1 igual a mais 8Q na origem e uma partícula de carga Q2 igual a menos 2Q em x igual a L. Em que ponto que não seja a uma distância muito grande, um próton pode ser colocado de modo a ficar em equilíbrio, sem estar submetido a nenhuma força? Este equilíbrio é estável ou instável? Bom, para a gente responder essa questão, vamos fazer aqui o diagrama de forças, supondo que, no primeiro momento, que o próton, que é uma partícula com carga positiva, estivesse no lado esquerdo da carga Q1. Aqui eu mostro o diagrama de força que as partículas 1 e 2 exerceriam no próton. Bom, note que como o próton está mais próximo da carga 1 e a carga 1 em módulo é maior do que a carga 2, significa dizer que a repulsão que a carga 1 exerce no próton é muito maior do que a atração que a carga 2 exerce no próton. Portanto, em nenhum momento no lado esquerdo, em nenhum lugar no lado esquerdo, haverá equilíbrio. Portanto, não pode ser neste local. Vamos imaginar agora a segunda situação, que o próton estivesse entre as cargas 1 e 2. Eu coloquei aqui o diagrama de corpo livre sobre o próton. O próton é uma carga positiva, uma partícula de carga positiva. Note que a carga 1, a partícula 1 vai exercer uma força de repulsão, mostrada aqui pela seta vermelha, sobre o próton. E a partícula 2, vai exercer uma força de atração. Como ele está entre as duas, então as duas forças, F1 e F2, estarão no mesmo sentido. Em nenhum momento a gente pode ter uma resultante nula. Portanto, não pode ser aí. Ora, se não é no lado esquerdo nem é entre um lado e outro, então só pode ser no lado direito da partícula 2. Este é o único lugar que a gente vai ter a situação desejada. Bom, é o que eu coloco aqui para vocês. Bom, nesse caso, vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre. Aqui eu mostro para vocês o diagrama de corpo livre, onde aqui representa o próton. Nós temos aqui uma atração entre a carga 2 e o próton, porque elas têm sinais opostos. E aqui no lado esquerdo, direito, nós temos a ilustração da força com que a carga 1 exerce no próton. Para que nós tenhamos equilíbrio, é preciso que o módulo das forças F1 e F2 sejam iguais. É o que eu fiz aqui. A força com que a carga 1 exerce na carga... A força com que o próton exerce na carga 1 tem que ser igual à força com que o próton exerce na carga 2. Bom, utilizando aqui a lei de Coulomb, e lembrando que a distância que separa a carga 1 do próton, nesse caso, vai ser L mais D. Então, por isso que eu coloquei aqui, L mais D ao quadrado. O produto das cargas, no caso aqui, é Q1 vezes a carga do próton, vezes a constante eletrostática. Isso aqui é igual à força com que a partícula 2 exerce no próton. Eu estou chamando aqui de partícula 3, como sendo o próton. Nesse caso, é K, Q2 vezes Q3 dividido pela distância que separa a carga 2 do próton, que nesse caso a distância é D. Por isso que eu coloquei aqui D. Então, eu igualo uma força com a outra. Agora dá para a gente eliminar aqui a constante eletrostática, dá para eliminar a carga Q3, aqui cancelar. E aí o que sobra é Q1, que nesse caso vale 8Q. A gente pega os valores em módulo, Lembre que isso aqui tem que ser em módulo. Isso aqui dá 8Q. L mais D ao quadrado igual a Q2. Q2 em módulo é 2Q. E a distância que separa Q2 da carga correspondente ao próton é D. Isso aqui vai ficar, portanto, D ao quadrado. Simplificando de novo, no caso aqui nós temos 8Q e 2Q, dá para simplificar tudo por 2Q. Vai ficar 4 e 1. Aqui nós temos L mais D ao quadrado, D ao quadrado. Agora nós podemos extrair a raiz quadrada de um lado e de outro. Aí a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de L mais D ao quadrado dá L mais D. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de D ao quadrado é D. E aí, resolvendo esta equação aqui,
a gente acha D igual a L. É só multiplicar, só multiplicar aqui 2 vezes D, igualar a 1 vezes L mais D. Em isolar D que a gente acha D igual a L. Bom, como D igual a L, então nós temos que a distância que separa o próton da carga 1 vai ser L mais o valor de D, que nesse caso é L. Então é L mais L, o que vai dar 2L. Bom, com relação à questão do equilíbrio, né? O equilíbrio ele é instável, porque se a gente tirar o próton dessa posição, imediatamente ele não vai retornar mais à posição original. Questão 4. Qual deve ser a distância entre a carga pontual Q1, que é igual a 26 microcoulombs, e a carga pontual Q2, que é igual a menos 47 microcoulombs, para que a força eletrostática entre as duas cargas tenha um módulo de 5,70 newtons. Bom, este problema é uma aplicação direta da lei de Coulomb. A lei de Coulomb é dada por a força com que a partícula 2 exerce na partícula 1 é igual a constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância que as separam. Bom, então nós temos que apenas substituir os valores numéricos para obter o que se pede. Bom, substituindo os valores numéricos com a força como sendo 5,70 newtons, a constante eletrostática como sendo 899 vezes 10 a 9, e o produto das cargas, nesse caso, 26 vezes 10 a menos 6 e 47 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Então, se a gente resolver isso aqui em isolar d ao quadrado, a gente encontra d ao quadrado igual a 1,927 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada, a gente encontra a distância como sendo 1,39 metros. Esta é a resposta da questão procurada. Quinta questão. Na descarga de retorno de um relâmpago típico, uma corrente de 2,5 vezes 10 elevado a 4 amperes é mantida por 20 microsegundos. Qual é o valor da carga transferida? Bom, nós sabemos do conceito de corrente elétrica que a corrente é a carga dividida pelo tempo. Assim a gente pode isolar a carga e assim a gente obtém o seu valor multiplicando a corrente pelo intervalo de tempo. É só substituir agora. O valor da corrente é de 2,5 vezes 10 elevado a 4 amperes. E o tempo são 20 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, ou seja, 20 microsegundos. Multiplicando, fazendo aqui as contas, dá 0,50 coulombs. Esta é a resposta do problema 5. Questão 6. O núcleo de um átomo de ferro tem um raio de 4 vezes 10 a menos 15 metros e contém 26 prótons. Pergunta-se, qual é o módulo da força de repulsão eletrostática entre dois prótons do núcleo de ferro separados por uma distância de 4 vezes 10 a menos 15 metros? E na letra B, qual é o módulo da força de atração gravitacional entre os mesmos, entre os prótons, né? Entre os mesmos prótons? Pela lei de Coulomb, podemos resolver a letra A facilmente. Neste caso, basta multiplicar a constante eletrostática pelo produto das cargas dos prótons, né? A carga de um próton não foi dada aí, mas a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, multiplica o produto das cargas, são dois prótons, né? Dividido pela distância que separa esses prótons, que é 4 vezes 10 a menos 15 metros. Então, aí, o resultado dá 14 newtons. Aqui nós tivemos o cuidado de usar dois algarismos significativos, já que os dados foram dados com dois algarismos significativos. Para determinar o valor da atração gravitacional entre os prótons, a gente tem que pegar alguns valores na tabela. No caso, a massa dos prótons é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. A constante gravitacional é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm² por quilograma quadrado. A lei da gravitação universal, né, a lei que representa a atração entre duas massas, é obtida multiplicando a constante gravitacional pelo produto das massas dessas partículas e dividindo pelo quadrado da distância que separa os seus centros. Bom, neste caso, substituindo aqui então os valores numéricos, né, a gente obtém o valor correspondente a 1,2 vezes 10 a menos 35 newtons.
observe que é um valor muito infinitamente menor do que 14 newtons, de tal forma que, num problema como este, podemos desprezar a interação gravitacional entre esses corpos. Questão 7. Uma partícula com carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs está a 12 centímetros de distância de uma segunda partícula que tem uma carga de menos 1,50 vezes 10 a menos 6 coulombs. Calcule o módulo da força eletrostática entre as partículas. Está aí outro problema, que é uma aplicação direta da lei de Coulomb. Neste caso, pela lei de Coulomb, o módulo da força entre essas partículas é obtido multiplicando a constante eletrostática vezes o produto das cargas, dos módulos das cargas, que nesse caso é 3 vezes 10 a menos 6, vezes 1,50 vezes 10 a menos 6, e dividir pelo quadrado da distância que separa essas partículas, que nesse caso são 12 centímetros. A gente tem que ter o cuidado de transformar para metros. Temos que multiplicar por 10 elevado a menos 2 e elevar ao quadrado, é óbvio. Então, com o auxílio da calculadora, a gente encontra 2,81 newtons. Esta é a resposta. Questão 8. Uma esfera positivamente carregada é colocada nas extremidades de um condutor neutro, inicialmente isolado, e o condutor é colocado em contato com a Terra. O condutor fica carregado positivamente, carregado negativamente ou permanece neutro nas seguintes situações: se a esfera é afastada e em seguida a ligação com a Terra é removida. E a outra situação é se a ligação com a Terra é removida e em seguida a esfera é afastada. Bom, temos aí duas situações, né, interessantes, e queremos saber qual é de fato o sinal da carga do condutor. Inicialmente ele está neutro. Bom, no primeiro momento em que a esfera é afastada e em seguida a ligação com a Terra é removida, o que acontece é o seguinte. Bom, primeiro, observe que ao aproximar a esfera carregada positivamente do condutor neutro, que está aterrado, elétrons da Terra se deslocam para o condutor, como mostra aqui a figura. Então, quando você aproxima a esfera carregada positivamente do condutor, elétrons se deslocam para o condutor, devido à atração que essa esfera exerce nessas partículas. Então, aí há um fluxo de elétrons para o condutor, deixando-o carregado. Então, essa região aqui fica carregada positivamente. Desculpe, fica carregada negativamente. Agora, se a esfera é afastada antes de fazer a remoção do fio terra, imediatamente os elétrons em excesso no condutor retornam à Terra e por isso ele fica neutro. Então, se a gente remover a esfera, os elétrons retornam e aí o condutor volta à situação que ele tinha antes. Então, respondendo aí a questão A, o condutor fica neutro nessa situação em que a remoção da esfera que está carregada sem eliminar o aterramento. A segunda situação diz respeito à questão de que a remoção do fio terra é feita na presença do condutor. E neste caso, sim, se o fio terra é removido antes de a esfera ser afastada, não há como os elétrons retornarem à Terra. E por isso o condutor fica carregado negativamente. Então, você tem aqui a esfera, e aí, se você faz a remoção do aterramento, então esses elétrons não tem mais como retornarem à Terra. E agora sim, você pode afastar o condutor, a esfera, que o condutor, neste caso, fica carregado negativamente. Esta é a resposta aí do item B. Questão 9. Conforme figura abaixo, duas cargas pontiformes Q1 e Q2, de 25 nanocoulombs e menos 75 nanocoulombs, estão separadas por uma distância igual a 3 centímetros. Determine o módulo, a direção e o sentido da força que Q1 exerce sobre Q2 e da força que Q2 exerce sobre Q1. Novamente, é uma aplicação direta da lei de Coulomb. Pela terceira lei de Newton, né, o módulo da força que a partícula 1 exerce na partícula 2 é exatamente igual
ao módulo da força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Então, basta apenas calcular uma das forças e nós assim já temos os valores, né? Os valores dos módulos dessas forças. Agora, é óbvio que os sentidos dessas forças são contrários. Aqui nós temos o cálculo, né? A força com que a partícula 2 exerce na partícula 1 é igual à força com que a partícula 1 exerce na partícula 2. E pela lei de Coulomb é só multiplicar a constante eletrostática vezes o módulo da primeira carga, que é 25 nanocoulombs, vezes o módulo da segunda carga, que no caso aqui, o módulo dá 75 nanocoulombs, vezes 10 a menos 9 coulombs. E a distância são 3 centímetros, a gente transforma isso para metro, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2. Bom, usando aí a calculadora, a gente encontra 0,019. O diagrama de corpo livre das partículas são mostrados a seguir. Nós temos aqui a ilustração. Esta primeira aqui representa a força com que a partícula 2 exerce na partícula 1. E aqui, F21 representa a força com que a partícula 1, essa partícula aqui, a partícula positiva, exerce na partícula 2. Então, está aqui a ilustração. Veja que essas forças têm o mesmo módulo, mas o sentidos opostos, como garante a lei da ação e reação. Questão 10. As cargas e coordenadas de duas partículas mantidas fixas no plano XY são Q1, 3 microcoulombs e encontra-se no ponto de abscissa 3,5 cm e 0,50 cm para a ordenada. A carga 2 vale menos 4 microcoulombs e a sua abscissa é menos 2 centímetros e a ordenada é 1,5 centímetros. Determine o módulo a orientação da força eletrostática que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Bom, vamos fazer uma ilustração dos vetores que representam as posições dessas duas partículas. Aqui eu mostro para vocês, né, a posição aqui da partícula 1. A partícula 1 ela está na posição x, 3,5 centímetros, e y, 0,50 centímetros. Logo, eu posso representar o seu vetor posição como sendo este daqui, ilustrado aqui na tela. 0,035 metros na direção x, mais 0,0050 metros na direção j. Vamos fazer o mesmo para representar a partícula 2 com o seu vetor posição. Novamente, o vetor posição que é representado aqui como sendo R2 é menos 0,020 metros na direção y, ou seja, na direção x, mais 0,015 metros na direção j, que é y. Bom, o vetor que representa a direção correspondente a 2,1, né, é mostrado aqui na figura. Então, se a gente somar R2 com R21, isso aqui é igual a R1. E, portanto, eu posso encontrar R21, ou seja, o vetor que parte da posição 2 e vai em direção à posição 1. Esse vetor R21 é obtido subtraindo R1 de R2. E aí a gente pode encontrar facilmente que vetor é esse. Neste caso, o R21 é só pegar o nosso R1, né, e diminuir de R2. Fazendo esta conta, a gente encontra o vetor que representa vamos dizer assim, a posição de 2 para 1, que nesse caso é 0,055 metros na direção y, menos 0,010 metros na direção j. Temos aí, então, a direção correspondente a 2,1. Ora, esse vetor R2,1, ele indica a direção da força com que a partícula 1 exerce na partícula 2. Então, a força com que a partícula 1 exerce na partícula 2 é de atração e é dirigida nesse sentido, como mostra a figura. E esta direção é a mesma do vetor R2,1. Então, a gente já tem aqui a direção da força F2,1. Agora, vamos calcular o módulo dessa força. É só usar a lei de Coulomb e multiplicar a constante eletrostática pelo módulo do produto das cargas e dividir pelo quadrado da distância que separa
essas cargas, que no caso é só calcular o módulo do vetor R21, que está aqui mostrado, e elevar ao quadrado. Bom, então aqui está a constante eletrostática, que é o módulo da primeira carga, que é o módulo da segunda carga. E para a gente calcular o quadrado da distância que separa essas duas partículas, é só fazer o cálculo do quadrado do módulo desse vetor R21, que nesse caso é só elevar ao quadrado a sua abscissa e elevar ao quadrado a sua ordenada, como mostra aqui o resultado. E aí a gente obtém o valor de 35 newtons. Esta aí, portanto, é a resposta, é o módulo da força entre a partícula, a força com que a partícula 1 exerce na partícula 2. Para a gente ver a questão da orientação, eu já fiz vários comentários sobre a orientação, e aqui eu vou esclarecer mais para vocês. A força que a partícula 1 exerce na partícula 2 tem a mesma direção e sentido do vetor R21, o que significa que podemos calcular o ângulo que este vetor faz com a direção horizontal, que nesse caso o eixo x. Para fazermos essa conta, basta calcular a tangente de θ, que é o que? Y dividido por x. Dividir a ordenada, menos 0,010 metros, e dividir por 0,055. A gente determina assim o ângulo θ. E assim o ângulo θ vai ser o que? O arco tangente dessa razão. Usando a calculadora científica, né? E lembrando que o resultado deve ser dado com dois algarismos significativos, o resultado dá menos 10 graus. Este é o ângulo, a direção que a força eletrostática, no caso, que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Questão 11. Duas cargas pontiformes estão localizadas no lado positivo do eixo x de um sistema de coordenadas. A carga Q1 vale 1 nanocoulombs e está localizada a 2 cm da origem. E a carga Q3 de menos 3 nanocoulombs está localizada a 4 cm da origem. Qual é a força total exercida por essas duas cargas sobre uma carga Q3 de 5 nanocoulombs colocada na origem? Considere as forças gravitacionais desprezíveis. Bom, o diagrama de força, para ilustrar esse problema, é apresentado aqui para vocês. Note que eu tive o cuidado de representar as forças que a partícula 1 exerce na partícula 3, representada aqui por F31, e a força com que a partícula 2 exerce na partícula 3, que é representada aqui por F32. Bom, devemos então aqui calcular os valores dessas forças. Note que a carga 3 e a carga 1 têm o mesmo sinal, por isso ela é repulsiva, e a carga 3 com a carga 2 tem sinais opostos, portanto há uma atração. Aqui eu vou representar na forma de vetores, né? F31 nesse caso é menos, porque está no sentido contrário ao do eixo x positivo, daí eu usar o sinal menos. A constante eletrostática vezes o produto das suas cargas, dividido pelo quadrado da distância que separa a partícula 3 da partícula 1, que nesse caso são 2 centímetros. Eu tive o cuidado de transformar para metro, elevando aqui ao quadrado. E coloco aqui o eixo x, né, a direção do eixo x, que é representada por esse vetor unitário i. Bom, aí fazendo o cálculo, a gente encontra menos 1,12 vezes 10 a menos 4 newtons na direção x. Para determinarmos o valor da força com que a partícula 2 exerce na partícula 3, na forma vetorial, a gente pega a constante eletrostática, multiplica pelo produto das cargas, no caso aqui Q3 vezes o valor do módulo da carga de Q2, e divide pela distância, que nesse caso dá 4 centímetros, que é a distância que separa a carga 3 da carga 2. Então, 4 centímetros eu transformo para metro, multiplicando aqui por 10 elevado a menos 2, elevando ao quadrado. Usando aqui a calculadora, nós encontramos 8,43 vezes 10 a menos 5 newtons na direção x. Agora, para a gente encontrar o valor da força resultante, é só somar esses vetores. Então, a força resultante que atua sobre a partícula 3 é só somar a força com que a partícula 1 exerce na partícula 3 com a força com que a partícula 2 exerce na partícula 3. Ou seja, somar este resultado com este resultado aqui. Se a gente fizer essa soma, a gente encontra menos 2,8 vezes 10 a menos 5 newtons na direção
x, né? O vetor unitário aqui que representa. Isso dá menos 28 micronewtons na direção x. Está aqui a resposta. Questão 12. Duas cargas pontiformes positivas iguais, Q1 igual a Q2, que igual a 2 microcoulombs, estão localizadas em x igual a 0, y igual a 0,30 metros, esse é o primeiro, a carga Q1, e a carga Q2 está na posição x igual a 0, y igual a menos 0,30 metros, respectivamente. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica total, força resultante, que estas duas cargas exercem sobre uma terceira carga pontiforme de valor 4 microcoulombs, colocada na posição x igual a 0,40 metros e y igual a 0. Bom, aqui eu mostro ao lado os vetores que representam as suas respectivas posições. Vamos fazer esse problema de duas formas. Eu vou apresentar aqui na forma vetorial. Então, note que o vetor que representa a carga 1 é exatamente R1, mostrado aqui para vocês. O vetor que representa a partícula 2, a posição é dada por R2. E o vetor posição que representa a partícula Q, de carga Q maiúsculo, é representado aqui como sendo RQ. De tal forma que a gente pode determinar a direção, né, a questão da direção da força com que a força que a partícula 1 exerce na carga Q maiúsculo, que nesse caso é representado aqui por esse vetor que eu chamei de R1Q. O mesmo acontece aqui com a partícula 2. A partícula 2 exerce uma força cuja direção é representada pelo vetor R2Q. Já que elas têm sinais iguais, né, haverá uma repulsão, força de repulsão, por isso que a direção, o sentido é dirigido de 1 para Q e de 2 para Q, o sentido dessas forças. Agora, podemos representar esses vetores como sendo R1Q, nesse caso, como sendo RQ menos R1, né? Onde nesse caso RQ, que é esse vetor aqui, RQ, nesse caso aqui é só pegar a coordenada x, né? Que é 0, nesse caso aqui é 0,40, né? Então vai ficar 0,40 metros na direção y, menos R1, que nesse caso R1, o valor correspondente a R1 é 0,30 metros, né, na direção j. Então isso aqui representa o R1Q. O R2Q é obtido pegando RQ, né? Nosso R2Q é obtido pegando RQ e subtraindo de R2, já que R2 mais R2Q é igual a RQ. Então, quem é R2Q? É só pegar, no caso aqui, RQ e subtrair de R2, como eu fiz aqui. Isso aqui dá 0,40 metros na direção x, menos 0,30 metros na direção j. Isso aqui nos dá 0,40 metros e mais 0,30 metros j. Isso aqui representa o vetor R2Q. Então, nós já temos aí as direções, né, os vetores R2Q e R1Q, que representam as direções e o sentido também da força que essas partículas 1 e 2 exercem na partícula Q maiúscula. Bom, para a gente calcular o módulo, né, da força, para a gente determinar o vetor F1Q, ou seja, a força que representa a força com que a partícula 1 exerce na partícula Q maiúsculo, é representada aqui. Nesse caso, é só pegar o módulo da força e multiplicar pelo vetor unitário na direção correspondente ao vetor R1Q. Bom, aqui nós temos a constante eletrostática, aqui é o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga Q maiúscula, dividido pelo quadrado da distância, que nesse caso é só calcular aqui a distância que separa 1 da partícula Q maiúscula, que nesse caso é o módulo de R1Q ao quadrado. Isso aqui dá 0,40 metros ao quadrado mais 0,030 metros ao quadrado. Se a gente usar aqui a calculadora, a gente encontra facilmente esse resultado. E aqui eu represento o vetor, que nesse caso é o R1Q, e divido pelo seu módulo, que é raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Está aqui representada, aqui, desculpem, como 0,40 metros
e menos 0,30 metros. Elevando aqui ao quadrado, extraindo a raiz, a gente acha o módulo. Isso aqui é o vetor unitário, que é só pegar o vetor R1Q e dividir pelo seu módulo, que a gente acha unitário. Pois bem, o mesmo a gente pode agora achar, nesse caso, usando a calculadora, a gente pode achar como sendo este resultado aqui, que representa a força F1Q. Para a gente encontrar agora a força F2Q, segue o mesmo raciocínio, a gente calcula o módulo de F2Q e multiplica por um vetor unitário na direção que a representa, que nesse caso é o vetor unitário na direção de R2Q. Então, o valor correspondente é o mesmo, já que as partículas Q1 e Q2 têm o mesmo módulo. A distância aqui, nesse caso, por questão de simetria, também é o mesmo valor, já que o módulo de R2 e o módulo de R1 são iguais. Então, eu posso escrever R2Q como sendo o módulo de R2Q, que nesse caso é 0,576, vezes o vetor unitário na direção que a representa, que nesse caso é 0,40i mais 0,30j. Eu já fiz aqui trocar aqui o sinal, porque esse vetor aqui, ele apenas, o que muda é a sua ordenada y. É só trocar aqui o sinal. Muito bem. Agora nós podemos somar essas forças para achar o valor da resultante. Então, somando F1Q com F2Q, né, eu obtenho a resultante. Então, se a gente somar esta força com essa força aqui, a gente obtém o valor correspondente a 0,46 newtons na direção x. Esta aí é a resposta do problema. Claro que eu usei métodos vetoriais. É preciso que o aluno conheça um pouco de vetores para responder a questão desse jeito. Vamos responder essa questão de uma outra forma. Questão 20. Na figura ao lado, duas pequenas esferas condutoras de mesma massa m e mesma carga q estão penduradas em fios não condutores de comprimento L. Suponha que o ângulo θ é tão pequeno que a aproximação tangente de θ seja aproximadamente igual a seno de θ. Letra A. Mostre que a distância de equilíbrio entre as esferas é dado por esta expressão. Se L é igual a 120 centímetros, M 10 gramas e x vale 5 centímetros, qual é o valor do módulo da carga aqui? Para resolver a questão, vamos identificar as forças que atuam na carga Q. Note que as forças que atuam em uma das massas é o seu peso, a força exercida pela Terra sobre ela, e a força de repulsão, que é a força elétrica, representada aqui por este vetor. Além disso, tem a força de tração, que é exercida pelo cordão sobre a massa. Bom, isso está em equilíbrio. Como isso está em equilíbrio, é fácil de concluir que a tração corresponde o módulo da tração corresponde ao módulo da força resultante entre a força elétrica e o peso. Portanto, isto forma um triângulo, como mostra aqui a figura. Nós temos aqui, no caso, a hipotenusa como sendo a tração, aqui nós temos o peso e aqui nós temos a força elétrica. Então, esse ângulo θ, né, corresponde exatamente ao ângulo entre a vertical e o fio de comprimento L, que é esse aqui. Então, a gente pode achar a tangente de θ aqui, que nesse caso é dividir a força elétrica pelo peso, como eu mostro aqui. Então, a tangente de θ é a força elétrica dividida pelo peso, que nesse caso, devido ao ângulo ser pequeno, isso é aproximadamente igual ao seno de θ. Bom, assim eu posso isolar a questão da força elétrica. A força elétrica, então, vai ser o quê? Vai ser aproximadamente igual ao seno vezes o peso. Só que a força elétrica é calculada multiplicando a constante eletrostática, que é 1 sobre 4πε0, vezes o produto do módulo das cargas. Nesse caso, vai dar aqui ao quadrado, já que as cargas são iguais, dividido pelo quadrado da distância, que nesse caso aqui é x. Nesse caso aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui é a força elétrica, força eletrostática. O peso vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo é só pegar e dividir
aqui desse triângulo dá para a gente calcular. Nesse caso, o seno de θ vai ser x sobre 2, que é a metade desse comprimento, dividido pela hipotenusa, aqui nesse caso é L. Então, eu coloco aqui x sobre 2 dividido por L é o seno de θ. Eu posso substituir esse valor aqui, né, nessa expressão. E aí a gente obtém que é o quadrado sobre 4πε0x ao quadrado é igual ao peso vezes o seno, que nesse caso é x sobre 2L, depois que a gente simplifica aqui. E aí eu posso isolar x. Então, esse x aqui eu multiplico por esse x ao quadrado, dá x ao cubo, né? E esse 2L aqui dá para o 2 aqui dá para simplificar com 4, fica 2πε0. Esse L passa para cima, né? Fica aqui é o quadrado L e o mg vai para o denominador, tá aqui. Portanto, essa aqui é a relação. Essa relação é equivalente a esta. É só extrair a raiz cúbica que a gente obtém esse resultado. Agora, para a gente responder a letra B, é só substituir os valores numéricos. Mas antes de fazer isto, é importante isolar q ao quadrado. Quem é q ao quadrado? Q ao quadrado vai ser igual a 2πε0mg vezes x ao cubo dividido por L. Então, agora é só colocar os valores numéricos aqui, a massa, colocar em quilo, né? Nesse caso aqui seria 10 gramas dividido por 1000. A distância tem que ser em metros, aqui está em centímetros, tem que dividir por 100. Botar aqui elevar ao cubo, a gravidade é 9,8. Né? ε0 é a permissividade elétrica do meio, é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E L é 1,20 metros, né? Isso aqui usando a calculadora e resolvendo a gente acha o valor mais ou menos, né? A carga é mais ou menos 2,4 vezes 10 a menos 8 coulombs. E assim a gente conclui esse trabalho aqui. Espero que tenha resolvido, tenha gostado dos cálculos, né? Dos problemas que foram solucionados aqui nesse material. Um abraço a todos.